Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, cá estamos nós para comentarmos vários assuntos relacionados à política brasileira. E eu vou começar aqui rapidinho com o Eduardo Bolsonaro, que viu que o barco furou e está afundando. Pois é, em entrevista à CNN Brasil, ele admite que vai pra cadeia. Eu sei que eu vou ser preso. Então eu tenho que primeiro, tirar o Alexandre de Moraes dessa equação. Eu tenho que anular ele, eu tenho que isolar ele. A gente tem que aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita para que alcance todos os perseguidos do Alexandre de Moraes. Eu só tenho 100% vitória ou 100% derrota. Ou eu vou sair vitorioso e voltar até a ter uma atividade política no Brasil, ou eu vou viver aqui décadas aqui no exílio. Mas por que é que o Eduardo Bolsonaro já fala abertamente isso? Anteriormente pedante, prepotente, arrogante, ele fala porque sabe que as reuniões entre o Itamaraty e a Casa Branca avançam para o encontro entre Lula e Donald Trump. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Carestia no café, carestia na carne, carestia nos alimentos, e o Donald Trump está sofrendo uma rejeição jamais vista na história. Conversando com alguns empresários, ele foi informado: somente o Brasil pode fazer com que alguns preços aqui caiam. É importante você conversar com o presidente Lula. O Lula é um camarada bom, o Lula é um camarada do diálogo. Você está sendo mal informado. Nesse caso, junta dois fatores: as informações equivocadas que são repassadas e também a própria ruindade do Donald Trump, que de forma também prepotente chegou a dizer que a América Latina seria uma espécie de quintal dos Estados Unidos. O Lula mostrou que a América Latina não seria nunca, jamais quintal de ninguém, abrindo comércios, como vocês sabem, com a China, com a ASEAN, com o Vietnã, com a União Europeia, com o próprio Mercosul, com países da América Latina, fortalecendo os laços comerciais e os Estados Unidos cada vez mais escanteados. O Trump está pensando na eleição que está por vir. O Partido Republicano pode sofrer uma derrota tremenda e ele já observou que a narrativa do Bolsonaro, ela não se sustenta em pé. Por quê? Bolsonaro tentou, de fato, dar um golpe de Estado no Brasil, houve reuniões, tramas de golpe, houve plano de assassinato com a ciência do Bolsonaro, que aguardava a execução do plano. Está tudo documentado. A União Europeia e o mundo observaram que o Brasil deu um exemplo até para os Estados Unidos da América. Mas vejam como as coisas são. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que eu chamo aqui todo dia, o dia todo, de Hugo Marmota, pelas tramóias que fez contra o Brasil no seu curto mandato, desde o IOF, que eu não engulo e não acredito neste indivíduo para rigorosamente nada, está arregando. Mota diz que Lula se prepara para ser reeleito. Foi presidente 3 vezes e caminha para a 4ª eleição. Sabe por que é que o Marmota está falando isso, senhoras e senhores, companheiros e companheiras? Porque no estado dele, que é a Paraíba, o senhor Hugo Marmota quer que o Lula apoie o pai dele para o Senado. E, sinceramente, seria uma traição ao povo brasileiro. E eu confio que o presidente Lula não fará. Apoiar o pai do Hugo Marmota, apoiar o Hugo Marmota, o próprio, para a reeleição, apoiar o Arthur Lira para o Senado em Alagoas. Como é que nós observaríamos o Lula apoiando o Arthur Lira? Ciro Nogueira no Piauí. O Nordeste derrotou o Bolsonaro em 22. O Nordeste vai dar a vitória em Lula em 2026. Quando eu falo Nordeste, que vai dar a vitória, não aqui menosprezando as outras regiões, não, porque o Lula avança no Sudeste, o Lula tem uma grande força no Norte. O Lula só tem ainda uma resistência, lamentavelmente, e eu não entendo por que, na região Sul e na região Centro-Oeste. É porque as pesquisas internas aqui do Nordeste, inclusive da Paraíba, mostram Lula com 65% e 70% das intenções de voto. Então, se o Nordeste derrotou o Bolsonaro e elegeu Lula, e o Nordeste vai derrotar a extrema-direita de novo por conta desses percentuais que cito, e vai dar de novo a vitória ao Lula, o Nordeste tem por obrigação enterrar os inimigos do povo brasileiro, que são esses que citei: Arthur Lira, Ciro Nogueira, Marmota, os velhos e os novos, os velhos caciques e esses novinhos que estão chegando como Marmota. Então nós temos que pressionar. Lula, não apoie essas figuras.
O Lira teve a cara de pau de afirmar, de falar sobre o projeto de isenção do imposto de renda. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro que esse camarada não tem autoridade moral para ser relator do projeto de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais, porque ele representa a banca. E teve a cara de pau de falar que, não, nós nunca usamos esse tema para fazer chantagem, não. E não, né, Lira? O projeto dos 5 mil, ele beneficia mais ou menos 10 milhões de pessoas. Outras 5, 6 milhões na faixa parcial até 7, e de 7 a 7,350 mais 500 mil brasileiros. É muita gente. É muita gente. Então ficou aí em torno de 15, 16 milhões de brasileiros beneficiados com esse projeto da faixa de isenção do imposto de renda. Então, é um projeto prioritário para o governo, importante para o Congresso e muito mais ainda na visão de equalizar dificuldades e diferenças tributárias do Brasil, fazendo justamente justiça tributária. Então, com esse assunto nós nunca brincamos. Esse assunto, com muitas narrativas que foram construídas, nunca foi motivo de chantagem para qualquer outra pauta ou qualquer outro assunto, não. Interessante, quem não conhece o Arthur Lira, assistindo ele falar, pensa que é um santo. Merece até ser beatificado. Ninguém cai na tua, irmão. Povo de Alagoas, derrote este indivíduo. Agora nas eleições que estão por vir. E eu lamento que até hoje a Polícia Federal não tenha conseguido dar prosseguimento às investigações contra ele sobre os kits de robótica e sobre o orçamento secreto. Mas pode vir bomba aí por parte do Flávio Dino. O relatório do Tribunal de Contas da União já está com a Polícia Federal. Esse parlamento, ele não cria vergonha na cara. Ainda insistem na tese de que, rapaz, vamos votar sim o projeto que isenta as pessoas que ganham até 5 mil e flexibiliza e que diminui o imposto para aqueles que ganham até 7.350 reais, mas temos que votar o PL da dosimetria. A jornalista Natuza Neri ficou indignada. Eu queria puxar por uma fala da Elisa, que é a do que os deputados estão dizendo em relação a votar primeiro a anistia e depois o imposto de renda. Isso é um absurdo. Depois de tudo que eles passaram, eles não aprenderam absolutamente nada. Onde é que está a anistia em relação à pauta do país? Eles estão dizendo que eles não vão votar uma pauta que contempla uma parcela importante do país e indiretamente o país como um todo, porque quando sobra mais um dinheirinho na conta dos brasileiros que ganham até 5 mil reais, eles vão fazer o quê? Eles vão consumir o produto de outras empresas, de pequenas, médias, grandes empresas. Isso vai ajudar a dar uma aquecida na economia, ou seja, todo mundo sai ganhando, mas eles acham que a pauta da redução de pena ou a pauta da anistia é uma pauta prioritária para o Brasil. Não entenderam o que domingo disse para esses parlamentares. Tá aí a Natuza, e olhem aqui a sacanagem. O Jair Bolsonaro ferrou o filho dele, mandou lá para os Estados Unidos, o filho dele tá ferrado, mas ele tá aqui dizendo no Brasil que quer que o PL que não é nem da anistia, dosimetria, seja votado o mais rapidamente possível. Coluna do Igor Gadelha, deste dia 26 de setembro de 2025. Por que Bolsonaro topa votar o PL da dosimetria? Topa. Eu tenho raiva ainda da expressão topar. Como o Bolsonaro tivesse em condições de topar alguma coisa. O cara foi condenado a 27 anos de cana porque quis dar um golpe de Estado nesse país. Eles brincam com a democracia. Esses parlamentares. É lamentável o que estamos assistindo. Aliados do ex-presidente Bolsonaro, preso domiciliarmente desde o início de agosto, dizem que, ao contrário de seu filho, Eduardo Bolsonaro, ele quer que se vote o quanto antes o PL da dosimetria. Isso porque, apesar de desejar a anistia ampla, geral e restrita, Bolsonaro sabe que em política é necessário aproveitar as oportunidades e que o momento pode ser o ideal para tentar ao menos diminuir o seu tempo preso. Eu quero saber o que é que o Silas Malafaia tá achando do PL da dosimetria, porque ele tá caladinho. Gostou do PL da dosimetria para diminuir a pena do Bozo e a pena dos seus comparsas? Hein, Silas Malafaia? Chamei de pastor? Foi, oh meu Deus, desculpe, porque eu não considero esse cidadão pastor, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo.